Boa noite, amados, paz e graça. Chegou a nossa quinta-feira tão especial, né? Nossa quinta-feira, da qual nós temos o nosso momento do estudo da palavra. Esse momento é especial porque nós temos a certeza que Deus se faz presente na nossa vida. É algo muito importante onde nós paramos todas as demais coisas para estar estudando a palavra de Deus. Nós temos estudado já há vários dias sobre quem é Deus, né? Quem é Deus? Quem é Deus na Trindade? Quem é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? E hoje é o nosso último estudo sobre essa questão de quem é Deus. Hoje nós vamos estar estudando como Deus se revela ao homem. E também vamos estar esboçando sobre os atributos de Deus. Eu creio que é algo muito especial, é algo importante na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso conhecimento do nosso Salvador. Por isso eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Você que está nos assistindo agora, através dessa live, você que vai nos assistir mais tarde através do Facebook e através do YouTube. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a tua vida, a tua caminhada e com certeza Ele vai fazer grandes coisas. Se você o permitir, Ele agir na tua vida, com certeza Ele vai fazer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, na tua soberania. Reconhecemos primeiramente que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Rei, tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és o doador da vida, o autor e consumador da nossa fé. Quero, Pai, estar desde já pedindo pela vida de todos que estão assistindo essa live, as pessoas que vão assistir mais tarde ou futuramente, que o Espírito Santo de Deus possa falar e tocar em cada coração. Cremos, Senhor, que Tu és único e Tu tem tudo sobre Teu controle. Por isso, Pai, quebranta nossos corações, para que possamos saborear essa graça tão infinita que vem do Pai. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, nós queremos estar relembrando um pouquinho do que foi estudado nesse último mês, ou um pouco mais, no mês de agosto e agora no mês de setembro,
para que a gente possa entender a conclusão de tudo isso. Eu comecei o início desses estudos falando sobre quem é Deus, mostrando que esse Deus, ele se revela a nós. De que forma que ele se revela a nós? Quando nós paramos para pensar, ele se revela através do seu Filho, ele se revela através de tantas outras coisas que nós vamos concluir hoje. Mas primeiro eu coloquei para você poder entender um pouquinho mais. Quem é Deus? Né? Quem é esse Deus que se deixa conhecer pessoalmente? Quem é esse Deus que se deixa conhecer por você? Faz com que você o conheça. Aí talvez se você lembre, se você tem acompanhado, aí eu citei que ele é o nosso Deus Criador. Ele nos criou, ele nos sustenta, ele é o nosso Redentor, ele é o Senhor de toda a história do universo. Ele é esse Deus que controla todas as coisas. Como ele controla, ele tem o poder sobre todas as coisas. Esse Deus, ele é o Deus infinito. E com certeza também ele é um Deus único. Mas ele se divide em 3 pessoas quando nós pensamos na triunidade ou na trindade de Cristo. Ele se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Quando nós estudamos como Pai, aí nós vimos que ele é o provedor, ele é o Pai amoroso, ele é o Pai protetor, ele é eterno, ele é o Pai salvador. Quando nós estudamos sobre o Filho, nós conseguimos entender que ele, como Filho, ele estava desde o início juntamente com o Pai. Usamos o texto lá de João 1, capítulo 1, versículo 1, que diz, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo andava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim nós fomos conhecendo quem é esse Deus. Quem é esse Deus que pode todas as coisas? E vimos que a Jesus foi dado autoridade e todo o poder. É nesse Jesus que nós cremos, é dessa forma que nós vivemos. Ele como Pai, nós lembramos que ele é mediador. Ele como Filho, né? Ele é o nosso Salvador. Ele também é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como Filho, ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o único caminho. Se ele é o único caminho, se ele é a luz do mundo, ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Na semana passada nós vimos sobre a função do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo nessa triunidade? Nós vimos que o Espírito Santo ele tem várias funções, né? A primeira função, ele é o nosso Consolador. O próprio Jesus disse aos discípulos que eles estavam preocupados na ascensão de Jesus Cristo e eles perguntaram, e agora? O que faremos nós? Jesus diz para os seus discípulos e aproximadamente aquelas 500 pessoas que estavam com ele, e ele diz, eu irei ao Pai e pedirei que ele envie o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador. É ele que nos convence do pecado, é ele que nos convence das dúvidas. E a palavra de Deus ainda diz lá em Romanos 8:26 que ele é o intercessor. É através do Espírito Santo de Deus que nós temos essa comunhão com o Pai. E como que ele se revela? Através dos próprios dons espirituais que Deus nos concede, é através daquele relacionamento amoroso, o relacionamento do Pai. Ele diz que a comunhão do Espírito Santo seja com todos. É nessa comunhão, é nesse relacionamento de comunhão que nós podemos entender quem é Deus. E hoje, amados, eu quero concluir pensando um pouquinho mais profundo. Quero que você entenda como Deus se revela ao homem. Como esse Deus tão majestoso, esse Deus tão importante, Criador de todas as coisas, como que ele se revela
a pessoas tão insignificantes como nós. Quando eu vejo isso, eu vejo que ele se revela de 3 formas. Através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, através do Pai, como ele se revela a nós? Ele se revela através da criação. Lá em Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20, a gente observa esse poder da revelação do Deus Pai. O que diz lá? Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20 fala assim: pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, o que ele está falando? Ele se revela a nós através da sua própria criação. Quando você olha, né, na criação de Deus, você vê que Deus se revela através dela. Até através do homem. O homem é criação de Deus. O ser humano é criação de Deus. Quando nós olhamos os luminares, como que eles podem estar firmes, né, numa constelação? É criação de Deus, é o poder, é a ordem, Deus declarando. Lá no início, lá no livro de Gênesis, a gente vê Deus dando ordem para que todas as coisas fossem criadas e estivessem cada uma no seu lugar. E quando nós pensamos agora, né, nesse sentido, como Deus se revela ao homem, então através da criação, ele se revela como Deus. Mas ele também se revela através da salvação. Em Colossenses capítulo 2, ele fala que foi através de Jesus, através da reconciliação. Qual é essa reconciliação? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, Deus se mostrando ao homem através do Pai na criação, através do Filho na salvação e através do Espírito Santo como um ser pessoal. Um ser pessoal, aquele que está junto com você, esse Consolador. Romanos capítulo 5, versículo 5, ele fala assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, através do Espírito Santo como aquele ser pessoal, que está com a gente em todo tempo, aquele Consolador, aquele que renova nossas forças, aquele que nos traz a esperança. Quando eu consegui entender que Deus se revela ao homem dessas 3 formas, através do Pai na criação, através do Filho como Salvador, como Redentor, aquele que pagou o preço, aquele que foi crucificado, morto por cada um de nós. Então ele se revela através do Filho, e quando ele se revela através de um ser pessoal, aquele companheiro do dia a dia, ele está se referindo ao seu Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você entende isso, aí nós vamos pensar um pouquinho mais. Tá, tudo bem, eu entendi a revelação através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quais são esses atributos de Deus? Ou o que é um atributo? O atributo, né, é o que é próprio de um ser. Né? São qualidades atribuídas a um sujeito. Então, como nós podemos conhecer os atributos de Deus? Primeira ação para mim conhecer os atributos de Deus é através da Bíblia.
né? Através da Bíblia é o que eu vou conhecer. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos revela Deus através das suas ações ali relatada. A palavra de Deus relata as ações do Pai. Quando eu entendo isso, né? Lá em Êxodo, no início da Bíblia, né? O segundo livro da Bíblia, no capítulo 3, versículo 14, Moisés, né, questiona Deus e ele pede: quando eu chegar perante o rei, eu vou dizer que me mandou? E o que Deus fala para ele? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. O que Deus estava mostrando para Moisés, que ele era tudo. Eu sou o que eu quero ser, porque eu sou Deus. Eu sou o Pai, eu sou o Filho, eu sou o Espírito Santo, eu sou o Criador de todas as coisas. Fale para o povo que entenda que o Todo-Poderoso te enviou a eles, para que eles pudessem caminhar contigo. Amados, então, nos atributos de Deus nós entendemos através da palavra. Através da palavra nós vemos as ordens do Senhor. A segunda atitude que eu posso perceber, né, e levar você a entender como você vai estar vendo Deus, através da criação, né? Romanos 1:20 ele fala: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis. O homem, o ser humano, ele não pode dizer que não houve um Criador. Não tem como você olhar para a natureza e dizer que não houve um Criador. Você olhar para a imensidão do mar, com ilhas no meio, e dizer que aquilo foi do acaso, foi uma obra do acaso. Não! Houve um Criador. Houve alguém que desenhou tudo isso. É a mesma coisa que você sonhar em construir um prédio e achar: amanhã o prédio vai estar pronto. Não! Vai precisar ter aquela pessoa que vai construir. E nós vemos Deus sendo o Criador de todas as coisas. É esse o nosso Deus. Ele tem esse poder. E é através dessa percepção humana que nós conseguimos entender isso. Qual é essa percepção humana? É a fé. É a nossa experiência como cristão, Deus se revelando a nós. Como Deus tem se revelado a você? Através de coisas físicas ou através do ser pessoal? Através do Espírito Santo, levando com que a gente possa aprofundar a nossa fé? Ou somente no poder deitar e levantar pela manhã e ver aquele novo dia e você entender: tem que ter alguém especial por trás de tudo isso. Isso não foi criado simplesmente por uma explosão, teve ordem. Todas as coisas têm ordem. Luz, sol, dia. Noite, luminares. Para que a gente não viva em trevas. Esse é o nosso Deus. Então, amados, vamos discorrer um pouquinho mais. Quais são esses atributos, né? Os atributos de Deus é através da sua exclusividade. Não existe outro igual a Ele. Ele é um ser exclusivo. Lá no quarto livro da Bíblia, chamado Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, Deus fala assim para o povo: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele estava dizendo para aquele povo: gente, eu sou o Deus de vocês, eu sou o único Deus. Continuem olhando para mim, continuem caminhando e me buscando. Mas hoje nós queremos algo palpável, algo visível. Só que Deus
não é visível. Mas nós queremos tocar, nós queremos sentir, né? Então não existe outro igual a Deus. Ele é o único, ele é exclusivo, ele é verdade. Se você quiser, depois, mais tarde, estar acompanhando novamente essa live, não pode anotar os versículos, né? Ele se revela também sobre essa exclusividade em Isaías 45:18, lá no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 4 a 6. Então você pode depois estar revendo e acompanhando para ver essa exclusividade de Deus. Mas ele também se revela com seus atributos como verdade. Quem tem vida e vive isso de fato, entende que ele é genuíno, ele é sem mistura, sem alteração. O nosso Deus, ele não tem mistura. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, ele fala assim: pois ele mesmo relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Lembre, ele é exclusivo, então não tem outro. Então ali o apóstolo Paulo está falando ao povo de Tessalônica: lembre como vocês vieram? Vocês abandonaram as demais coisas e ficaram com esse Deus exclusivo, verdadeiro, vivo. Ele também, além da sua exclusividade, a sua verdade, ele também é perfeito. Não existe outro ser tão perfeito como o nosso Deus. Por quê? Porque nós vemos nas suas qualidades tudo aquilo que ele se revelou para nós. Isso você pode estar lendo depois lá em Mateus 5:48. Ele também se revela nos seus atributos, na sua imutabilidade. O que isso significa? Ele não muda. Ele não é homem nem filho do homem para que possa se arrepender. Ele é imutável. Está lá em Tiago 1:17. Nós também vemos que ele é eterno. Ele é perfeito, ele é imutável. Então ele é perfeito em todas as suas qualidades. Ele é imutável porque ele não muda. Ele não é como o homem que muitas vezes, agora eu decidi isso, amanhã eu já decidi outra coisa. Deus não. Por isso que ele nos orienta: seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disso provém do maligno, não vem do Senhor. Por que que ele é perfeito? Por que que ele é imutável? Quando nós vemos tudo isso é porque ele é eterno. Deus é eterno, né? Ele é o início e o fim de todas as coisas. Lembra ele mostrando lá em João: no princípio era a palavra, e a palavra andava com Deus, e a palavra era Deus? Ele está mostrando que tudo está resumido na palavra. Ele está desde o início. Você pode acompanhar isso também lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Então ele é eterno. Não existe outro ser eterno como o nosso Deus. Mas ele também, ele é onipotente. Por que que ele é onipotente? É o único ser que pode tudo. Ele pode todas as coisas, né? Jó falava muito sobre isso, né? Quando ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu conheço de te sentir. Esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus onipotente, que sabe tudo, e ele pode tudo, ele tem poder sobre todas as coisas. Por quê? Porque ele é onisciente. Na sua onisciência, ele sabe tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer. Lembrando que ele é o início e ele também é o fim. Se ele é o início e o fim, ele sabe tudo o que está discorrendo na nossa vida. Por isso, amados, não existe o acaso. Tudo está no controle do nosso Criador, porque ele sabe tudo. Ele é onisciente e ele também é onipresente. O que isso significa? Que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo.
Esse é o nosso Deus. O salmista, no Salmo 139, né, versículos 7 a 12, ele fala: se eu subo aos céus, tu está lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, tu também está lá. Porque Deus se faz presente em todos os lugares. Muitas vezes nós não entendemos isso, a onipresença de Deus. Achamos que lá no nosso lugar secreto, Deus não está. Mas Ele está aonde Ele quer estar, porque Ele é o que Ele quer ser. Nós também entendemos que o nosso Deus, Ele nos traz a liberdade. Ele não é um ser limitado. Deus é um ser livre. Ele é superior a qualquer coisa. Ninguém consegue prender ou aprisionar Deus, porque Ele é livre. Você pode ler lá em Efésios capítulo 1, versículo 11, Salmo 115, versículo 3, e Ele também é santo. A sua santidade. Por quê? Porque Ele é separado do mundo. Isaías 6,3, né? Nos revela isso, mostra que Deus é santo, Ele é separado. Ele não é contaminado pelo mundo, como a criação e como a criatura. Ele também tem a sua amabilidade. O que isso significa? É o seu sentimento de dedicação absoluta ao ser que Ele criou. Ele está em todo o tempo zelando e cuidando de nós. É essa amabilidade dele, né? Ele está se doando em todo o tempo. Uma demonstração disso foi oferecendo o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Mas ele também é justo, né? A sua justiça, ele faz com que a gente possa entender melhor a nossa consciência. Nós podemos entender a igualdade do ser humano. Para Deus não existe diferença de cor, raça, credo. Deus nos vê como filhos. Ele não fica julgando como o homem julga. Todos nós somos amados por Deus, indiferente qual é a tua cor, credo ou distinção. Se você vive, né, ao teu Criador, Ele vai continuar te honrando, porque Ele não se contradiz na sua palavra. Mas em tudo isso nós sabemos que Deus é autossuficiente. Ele é autossuficiente. Ele não precisa da sua criação para ser Deus, mas a sua criação precisa dele para ser a criação. Se ele não tivesse criado, nós não existiríamos. Lá no Evangelho de Atos, no capítulo 17, versículos 24 e 25, a palavra de Deus fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego e as demais coisas. Entendeu? Deus é autossuficiente. E Ele também, Ele nos ama de tal forma, né? Na sua humildade. Ele se identificou quando a palavra de Deus diz que Ele se esvaziou de si mesmo, com a autoridade de Deus, e Ele veio estar na terra como filho para nos resgatar, para fazer com que a gente pudesse ter uma vida totalmente diferente. Ele veio até quando a gente possa alcançar a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e possamos chegar a essa maturidade, atingindo, né, a medida da plenitude de Cristo. Por isso que Ele se tornou homem e viveu o que nós vivemos. Amados, eu quero concluir levando você a entender que o nosso Deus, Ele tem todas as qualidades para ser digno do nosso culto, nosso serviço
e nossa obediência. Vale lembrar que os três habitam em nós quando nós aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Assim nós servimos a Ele, né? Palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ela fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É isso que Deus quer que a gente entenda, que Ele é essa fonte que jorra água viva. Então, amados, os atributos de Deus são para que a gente aprenda a confiar na sua autossuficiência, na sua justiça, na sua humildade, na sua humanidade, na sua onisciência, onipresença, na sua eternidade, na sua onipotência. Entendemos que Ele é imutável, Ele não vai mudar, Ele é perfeito. Então, ser perfeito não precisa mudar. E a sua exclusividade, Ele é único. Não existe outro Deus além do Senhor. Você crê nisso? Você crê dessa forma? Você crê que esse Deus é o que te resgatou? Ou o que vai te resgatar? Concluindo, vamos imaginar, tá, que o nosso Deus, Ele é um manancial. O que é o manancial? É a origem. Vamos pensar nesse rio. Tá? Ele é essa origem. Ele criou todas as coisas. E quando nós pensamos no Filho, o Filho é essa fonte. O que faz a fonte? A fonte jorra essa água que vai atingir o coração do ser humano. E o Espírito Santo, ele faz o fluir das águas. Essa água que vai passando e vai nos purificando. É através do Espírito Santo. Então, nessa triunidade, nesses atributos de Deus, Deus é a origem, é o manancial. É dele que procede todas as coisas. E a função de Jesus é fazer com que esse manancial possa jorrar. Por isso que ele religou. De nada adiantaria ter um manancial se essa água não fosse jorrada. Porque o pecado ele rompeu. Mas Jesus, através da sua doação, de morte de cruz e ressurreição, ele se tornou essa fonte que jorra. E quando ele sobe aos céus, ele diz: enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que é esse rio que está fluindo na tua vida. Se você crê nesse Deus, com certeza ele fará grandes coisas na tua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Pedir para que esse Deus único, esse Deus que se revela através do Pai, através do Filho e através do Espírito Santo, possa estar tocando o teu coração profundamente. Profundamente, de uma forma que você possa ser impactado. Que as coisas que estão acontecendo possam ser transformadas na força do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pai, eu entendo, Senhor, o teu poder, a tua soberania. Eu declaro, Senhor, que Tu és o único, porque Tu és eterno. Eu reconheço, Senhor, que não há outro além de Ti. Não há outro ser, outro Senhor, outro Salvador, que possa nos livrar do maligno, que possa religar o ser humano que está perdido novamente com o Pai. Só é através de Jesus Cristo, porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu quero mostrar para as pessoas que esse caminho é único. Não adianta você pegar atalhos para tentar chegar a Cristo. Somente é através de Jesus que tu vai ao Pai. Temos que crer dessa forma. Temos que crer dessa maneira, e que somente através de Jesus Cristo, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, que nós realmente teremos livre acesso ao Pai. Que nesta noite, Senhor, as pessoas possam ter entendido todos os teus atributos, todas as tuas qualidades. É
São qualidades de um ser perfeito, de um ser imutável, de um ser que não volta atrás. Esse é o nosso Deus Criador. É sobre essa força, no Senhor, que nós nos rendemos, nos prostramos e declaramos que Tu és o nosso Rei. E Tu tens autoridade sobre nossas vidas. Por isso, Pai, muito obrigado. Trabalha em cada coração, cada um que está ouvindo neste momento, que possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e possa ser transformado. É a oração que eu faço em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amados, que Deus continue abençoando você. Que na força do Espírito Santo você continue sendo mais do que vencedor. Lembre que Ele é esse Deus forte. Não há outro igual. Não há outro incomparável a esse nosso Deus. Creia dessa forma. A palavra de Deus diz que será salvo tu e a tua casa, se você continuar clamando por esse Deus que pode todas as coisas. Deus abençoe você, te dê um final de semana repleto de alegria. E na próxima semana, próxima quinta-feira, nós vamos estar falando um pouco sobre as casas que Deus entrou. O tipo de casa que Deus tem prazer em entrar. Que Deus abençoe você e a tua casa em nome de Jesus.